Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais um episódio na nossa sala, falando hoje sobre um tema muito comum aqui na Reserva. Falamos sobre empreendedorismo feminino, né, Carla? Isso aí. Para quem não me conhece, sou Raquel Oliveira, ela é Carla Fonseca e estamos aqui, puxa a cadeira, senta e vem bater papo com a gente. Dia 19 de novembro é o dia do empreendedorismo feminino, né? Então, precisamos falar sobre ele, porque ele é muito presente aqui no nosso dia a dia e na nossa vida, né, Raquel? Porque somos sócias diretoras de uma empresa composta, em sua grande maioria, por mulheres. E o empreendedorismo feminino, ele é um tema que traz um bastidor muito complexo. Eu ainda noto uma grande dificuldade em ser empreendedora em algumas áreas, principalmente, né? Se a gente olha para alguns segmentos, por exemplo, o segmento da saúde, ele é composto sobretudo por mulheres, mas mulheres em cargos operacionais. Não são mulheres, por exemplo, que estão assumindo cadeira de gestão, né? Cadeira de gestão, de gerência para cima, né? Ou até coordenações. E empreendedoras também são muitas. É lógico que a gente tem ótimos exemplos para a gente observar aí, pessoas, mulheres fantásticas, né? Que a gente se inspira e olha para a trajetória delas e isso até nos encoraja. Mas tem algumas coisas que no empreendedorismo feminino me incomodam um pouco, que é falar que a mulher que é empreendedora, ela é guerreira. Eu não quero ser guerreira. Né? Eu não quero ser corajosa. Eu quero ser só empreendedora e respeitada como tal. Eu acho que a gente podia compartilhar um pouco desse dia a dia nosso aí, porque talvez a gente precise vencer algumas outras batalhas, diferentemente se fosse um homem sentado no nosso lugar. Eu tô sendo feminista? Não, isso eu tenho certeza, porque a gente tá no dia a dia do mercado, né? E eu acho que uma coisa assim, pra gente começar aqui, né, o nosso episódio, é que a gente não tá aqui pra inspirar ninguém, assim. Não. Porque não temos, né, essa intenção hoje aqui. A gente tá aqui pra compartilhar experiências, porque eu acho que o empreendedorismo é muito mais sobre compartilhar do que sobre inspirar. Acho que não tem uma história melhor do que a outra, não tem uma vida mais difícil ou mais fácil. Não é disputa, não é assim. Acho que é por isso que essa questão, né, do feminismo, ela é tão importante aqui, né? Porque, na verdade, a gente está aqui para compartilhar a nossa história e a nossa experiência, que é cheia de acertos e erros, que é cheia de desafios também, que, de fato, a gente, como mulher, donas de empresa e diretoras que assumem frentes dentro de empresas grandes, né? Projetos grandiosos. A gente tem, sim, dificuldades, a gente precisa, sim, provar a nossa competência técnica por muitas vezes, principalmente porque a gente está sentado em mesas, né? Sobretudo compostas pelos diretores, pela equipe mais masculina, figuras mais masculinas. Então, sim, apesar de ter respeito, ter reconhecimento, mas tem sim uma comprovação, muita necessidade de uma comprovação técnica, de evidência, da gente realmente comprovar que a gente merece estar na mesma mesa, né? Isso não é uma falácia, isso acontece, isso faz parte do nosso dia a dia, as pesquisas estão aí, comprovando, né, a necessidade de mais cargos de liderança, o quanto a gente já tem evoluído, né, a respeito do crescimento de mulheres sentando em cadeiras de tomada de decisão, mas que ainda está muito longe do que a gente precisa, né? E a gente sabe que toda vez que uma mulher senta nessa cadeira, ela traz uma porção muito individual e muito importante e muito diferenciada de sensibilidade, de intuição, de empatia, né, de provar realmente que ela pode estar sentada ali, que de fato, né, a gente precisa sentar em várias cadeiras ao longo do nosso dia. Não é a realidade de todas as mulheres, mas a gente aqui compartilha a cadeira de dona, de diretora, de mãe, de esposa, né? A gente senta em todas essas cadeiras e é um desafio realmente. Não estou falando aqui de uma forma vitimista, mas é de fato um desafio, né? Conciliar. E aqui na Reserva, né, a gente sempre compartilha muito essas experiências, como a gente tem muitas mulheres, né? Então a gente tem mães aí, né, mães de primeira viagem, que estão começando aí a sua aventura na maternidade. E eu tenho muito orgulho de dizer que aqui na Reserva a gente constrói isso de uma maneira assim, muito sensível, muito cuidadosa, muito compartilhada, muito tamo junto, vamos resolver, como é que eu posso te apoiar. E vai ser sempre assim, porque é dessa maneira que a gente acredita. E o resultado, ele vem. Ele é óbvio que ele vem, porque as pessoas, elas se sentem confortáveis, engajadas, né? Então, com essa parte mais amorosa ali do nosso dia a dia, que a gente tem esse cuidado com as pessoas, né? A gente faz o nosso negócio acontecer. E eu tenho muito orgulho disso, assim. Eu também. Acho que esse é um ponto essencial, né? Que o empreendedorismo, ele deve, de uma forma geral,
abrir caminhos e abrir espaços para novas pessoas que chegarão aqui, né? E sendo mulher empreendedora neste papel, a construção de respeito em relação à trajetória, ela é extremamente importante. E uma coisa que eu noto também é que a maturidade, ela traz, ela já pavimenta o caminho e a gente fica menos aflita com a conquista desse espaço. Porque logo de cara, ser dona de uma empresa, chegar numa mesa grande, com decisores bastante experientes, lá no início da reserva, no início da minha carreira, me dava muito medo. Uhum. Hoje não. Hoje a maturidade, ela dá uma colhida no feminino. É interessante a gente pensar nisso, né? Que a gente chega com mais certeza da nossa posição, sobretudo com certeza daquilo que a gente não quer mais, que a gente não tolera mais, e com aquilo que a gente quer construir nas organizações. Então, ser empreendedora hoje, numa cidade como a nossa, que tem ótimas empreendedoras, mas que o caminho ainda precisa ser bastante pavimentado na construção de uma consciência, é muito disruptivo. E acho que tenho certeza, a gente conquistou um lugar de respeito por resultado de trabalho. O que nos faz crer e confirmar de que o que no final do dia importa mesmo é como você consegue executar as suas atividades sendo gentil, consciente e respeitoso com as pessoas, né? Uhum. Então é um caminho. Também nós estamos aqui há 19 anos no mercado pavimentando essa estrada. E isso é resultado também de muita angústia, de sentar e repensar a nossa forma de atuar, de encorajar outras empreendedoras, de estar com outras mulheres juntos no trabalho, de dar espaço e voz para que mulheres possam ser promovidas dentro das empresas onde elas estão. E sabe o que eu acho mais interessante? O nosso foco hoje é em criar possibilidades, criar oportunidades para isso, assim, né? Só que isso hoje, a gente está gravando aqui um podcast, né? Gravando aqui um episódio para falar sobre isso, até para lembrar do tema, porque é um tema que é amplamente discutido, tem um dia importante para isso. Sim, e precisa ter mesmo, né? Celebrado, né? Mas é tão interessante que tudo isso que eu falei, que você está falando aí, eu estou pensando, isso tudo acontece de uma maneira muito orgânica aqui na reserva, de uma maneira muito dentro já da nossa cultura. A gente não fica pensando, eu já não pego um currículo, deixa eu ver, ela é mãe, ela é mulher, deixa eu ver aqui. Não, isso já é muito natural, a tratativa que eu vou dar para aquele currículo, ela sendo mãe, mulher, querendo ocupar uma vaga de liderança, é uma tratativa comum que eu daria para um homem já com uma escuta já muito dentro da nossa natureza, do que a gente acredita, sim. De tangibilizar, de entender, de ponderar ali as falas dela, de dar a oportunidade de conhecer a competência, né, antes de tudo, né? E da mesma maneira com a nossa equipe, com o nosso time, nas ações que a gente tem dentro da reserva também. A gente está falando aqui de uma maneira organizada, porque a gente está gravando um episódio, mas isso tudo acontece de uma forma muito orgânica, muito natural, porque isso já faz parte do nosso dia a dia. Uhum. Né? Quando eu tenho um problema pessoal, né, que é o caso de acontecer um problema pessoal, que eu te ligo e digo, Raquel, não vou estar aí agora porque eu vou precisar levar o Pedro num compromisso aqui que eu preciso estar, assim, né? Não me programei, tudo bem. Ok, assim, tá tudo bem, tô indo, resolvo, depois a gente encontra. Já é uma coisa assim como qualquer uma das consultoras da equipe, né? E eu acho isso tão interessante, porque eu noto também que há um pouco de receio ou uma barreira criada, pré-concebida, por uma questão cultural preconceituosa, já estabelecida. Preconceituosa de ter um conceito já formado. Uhum. E como a gente lida com isso de uma maneira orgânica, como você mesmo diz, eu acho que essa é a palavra, nos nossos clientes, a gente leva isso sem militar. A gente leva exato. De uma maneira que contratar XYZ faz parte de um processo de escolha de um profissional competente. Ou contratar um serviço de uma empresa gerida por mulheres ou gerida por homens, ela deixa de ser prioritário e passa a ser relevante qual é a entrega que aquela empresa faz. E todas as vezes que olham para a reserva e falam assim, é uma empresa gerida por mulheres, por isso eu vou chamar, talvez eu não queira estar. Eu quero estar
Quando, olha, é uma empresa competente, não que sei entrega quem vai executar, Exato. mas vai entregar meu resultado. Exato. Aí é o lugar de conforto que a gente quer estar. Então, assim, é sem militância, sem levantar bandeira, é só um modo de ser que é respeitoso na essência. Exato. Né? E é lógico, né, que demarcar o espaço do empreendedorismo feminino é super importante porque se faz necessário no país que nós estamos, na cultura que nós vivemos. E a gente precisa demarcar esse espaço e incentivar novas empreendedoras. E não dá para falar que é tudo bem, porque não é, de fato não é. Nós estamos aqui apresentando a nossa história de 19 anos, que é uma história já de muito desafio, de muita maturidade, de um posicionamento muito diferente da nossa parte, que a própria maturidade e a sabedoria nos trouxe, né? Da gente entender, inclusive, quais lugares nós queremos estar e quais nós não queremos, independente de quem quer estar com a gente. Acho que a definição anterior, né, de em qual lugar queremos estar, ela é sempre nossa, né? Agora, se a gente olha de um modo geral para a empreendedora que está começando, para a mulher no mercado de trabalho dentro da sua carreira que quer ocupar, a gente sabe que os desafios existem, a gente também não pode romantizar, né? O olhar é diferente, o mercado enxerga diferente, né? Até porque a escolha de ser empreendedora para a grande maioria das mulheres não é uma escolha, é uma única saída. Se a gente olha para os números, as mulheres elas empreendem porque elas são mães solo e elas precisam sustentar a família. Então elas precisam criar os seus próprios negócios dentro de casa porque não tem ninguém para ficar com os filhos dela. Então não tem romance nisso, tem a necessidade. Exatamente. E o que a gente pode fazer, e aí a gente tem os nossos projetos que nos dão muito orgulho, é incentivar com que essas mulheres façam do limão uma limonada. Bom, se essa é a sua situação, vamos juntas empreender da melhor forma. Então a gente tem um exercício aí de consumir de empreendedoras, de formalizar essa relação com a venda dos serviços ou dos produtos, de estimular com que elas estudem e cresçam, de fazer com que aquela empresa da necessidade vire uma empresa próspera também. Mas não dá para a gente dizer que o empreendedorismo feminino é resultado de um sonho e de uma disruptura cultural, porque não é. Não é. E quando a gente entra nas organizações, a gente escuta frases que nos assustam. Não vou contratar mulher em idade fértil porque eu não quero uma grávida na minha empresa. É assustador, mas a gente escuta isso em alguns lugares ainda. A gente escuta que a fulana foi promovida porque ela é bonita. A gente escuta que... Etarismo também. Eu escuto que eu não trabalho com mulher que chora. Então, assim, essas frases... Elas são reais. São reais. Fazem parte do fora do emprego, né? E a gente tem entendido formas de atuar com muita leveza, propriedade e resultado em cima disso, né? Esses dias a gente estava ali numa situação dentro de uma unidade que a gente trabalha, de um problema que a mãe, né, que ocupa um cargo importante de gestão, estava tendo com o filho em relação a uma cirurgia, e aí a gente foi se aproximando daquela situação, peraí, vamos adiantar férias, vamos organizar, vamos... Então, existem formas, né? Existem meios, né? Normalmente essas pessoas, quando elas estão ali querendo resolver a situação, elas estão dispostas a também fazer, elas querem estar presentes, elas não estão abrindo mão do trabalho. Elas estão precisando, em algum momento ali, ter um cuidado especial com o filho, ou a participação de uma reunião escolar, né? Então, são fatores que conectam as pessoas com as empresas, conectam as mulheres com as empresas, aumentam o engajamento e, obviamente, aumenta a produtividade. Que tipo de ambientes que elas querem estar? Né? Os ambientes onde elas são mais acolhidas, onde nós somos mais acolhidas, onde a gente se sente mais respeitada, né? E a gente sabe que a grande parcela da nossa humanidade é composta por mulheres. Então, o mercado de trabalho e as empresas precisam amadurecer e aprender a trabalhar com elas, com a gente. E eu acho que é aí que a reserva entra, né? Aí que você entra, Carla, eu entro, e todas as pessoas que trabalham aqui, não rotulando também as empresas que tem um pensamento equivocado, mas promovendo boas reflexões para essa empresa. A empresa, desculpa até te cortar, abrir um parêntese, é a empresa que tem pensamento equivocado que nos atrai. É lá que nós queremos estar, porque é lá que a gente quer mostrar uma outra perspectiva, não é? Novas possibilidades, exato, né? Fazer uma pergunta simples, por que não? E por que não? E por que não pensar diferente? E isso tem dado muitos resultados há 19 anos, porque senão nós não estaríamos aqui falando sobre empreendedorismo feminino, encorajando quem quer ser empreendedor a empreender, desde que seja realmente uma vontade. Porque o caminho para qualquer empreendedor, sendo mulher ou sendo homem,
não é fácil, não é simples. É de muita generosidade, é de abrir mão de muita coisa. E muita ousadia também. Muita ousadia. Né? Porque o mercado, a gente sabe que o mercado, ele tá sempre muito acelerado. Sim. Né? Então a gente precisa ter muita perspicácia, muita inteligência emocional, muito autocontrole, mas muita ousadia também, porque não dá para ficar para trás, né? Sim. E a ousadia exige coragem, exige vulnerabilidade, porque às vezes a gente faz umas apostas equivocadas e a gente precisa retroceder, né? Então eu acho que é uma mistura disso tudo. E, ao meu ver, assim, né, a nossa equipe, né, preponderantemente feminina, nós aqui também, mulheres, né, a gente faz muito bem isso, assim, né? A gente consegue esse equilíbrio, né, depois de muitos anos, né? E bastante maturidade aí, bastante tombo também, né, Raquel? Muitas decisões equivocadas, a gente consegue encontrar um equilíbrio, porque eu acho que essa é a palavra, é o equilíbrio para isso tudo, né? Uma próxima pergunta aqui que apareceu aqui na pauta foi dessa questão do equilíbrio com a vida pessoal, o autocuidado, porque é um desafio também, né? O que você falou, muitas mulheres levam o negócio para dentro das suas casas. Sim. Na maioria das vezes os negócios nascem mesmo dentro das casas, né? E aí depois tem esse desafio, né? Do crescimento, da alavancagem do negócio, de contratar outras pessoas para a equipe, de sair de dentro de casa, mas peraí, tem toda a questão do cuidado, né, domiciliar ali, né, porque a mulher tem essa função importante dentro da vida, né, do filho, do casamento, enfim, da casa ali de um modo geral, de gerir isso tudo. E como equilibrar isso tudo? Quais as dicas que a gente pode... Primeiro, ela precisa entender que ela pode dividir essa função. Que a economia do cuidado, ela não tem sexo, ela não é feminina. Ela pode ser masculina e deve ser. Então, primeiro é dizer que os pratos caem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Que nem todo dia a gente vai estar feliz, alegre e serelepe para trabalhar. E tá tudo bem. E segundo, que é aprender com os erros. É jogar o erro na mesa e entender que você precisa se refazer e se recontratar com o seu trabalho também. E você só consegue se recontratar com o seu trabalho quando você se recontrata com você enquanto pessoa. Então, por várias vezes, você e muitas empreendedoras, nós esquecemos a nossa vida e o nosso cuidado com a nossa figura, com o nosso psiquismo, com a nossa saúde física, emocional, mental, e abaixamos cabeça e fomos trabalhando. Mas eu Isso entendo. não dá certo. Mas eu entendo, assim, né? Eu passei por uma maternidade aí recente, né? Assim, o Pedro tem 9 anos, mas assim, né, daquele processo inicial, eu entendo que tem uma fase da vida que é isso mesmo, assim. Que a gente que a gente não tem muito tempo pra gente, assim, né? Tem uma fase importante da dedicação com o filho. Cada um trata isso de uma maneira. Tem gente que tem rede de apoio, tem pessoas que não têm. Não dá pra julgar, não dá nem pra falar que o nosso é certo ou errado e que é uma verdade absoluta que eu estou dizendo. Mas, assim, tem um momento da vida que a gente meio que fica no segundo plano mesmo, não é? Eu tava num projeto social que a gente faz e a gente tava conversando com empreendedoras e era um grupo de transistas, se eu não me engano. E a gente conversou muito sobre isso. E eu falei que o autocuidado, ele não necessariamente precisa ser academia, dieta, salão. Não, ele pode ser você se dedicar um banho demorado. Você tomar um café em silêncio. Você... Assistir um filme. Talvez o filme, às vezes, no momento da vida é até longo demais. Mas você, às vezes, conseguir dar uma volta no quarteirão e respirar, ouvir uma música. Sabe quando você consegue preparar para você 1 minuto para você? Porque se a gente perde esse fio da meada, a gente não consegue dar conta do rojão. É verdade. E aí chega uma hora que o corpo ou a cabeça pedem pra gente parar. Então, cuidar disso. O empreendedorismo, ele exige muito da gente. E a gente pode falar isso, acho que hoje, assim, com bastante propriedade, porque há 1 ano e meio, 2 anos, tanto eu quanto a Raquel. Um belo dia resolvi mudar. Nós resolvemos mudar, assim, em relação principalmente ao autocuidado, a treino, né, a autocuidado de uma maneira mais abrangente. Acho que a gente tomou essa decisão bem junto, talvez até por estarmos juntas, né, e observando o nosso comportamento dentro do trabalho. A reserva inteira. A gente começou a lançar aqui campeonatos, né, assim, grandes movimentações que estimulam esse autocuidado, né? E a gente percebeu uma mudança drástica em relação a nós duas,
né, em relação à aparência, obviamente, a produtividade, o humor, né, a energia pro dia, e da equipe também, de modo geral. Isso foi muito bacana, né, assim, porque essa pauta, hoje, ela é preponderante aqui na reserva, né? Sim. Se alguém esquece um lanchinho saudável, o outro tá ali pra doar, tá todo mundo cuidando de si, né, e cuidando do outro também, né? E como que isso muda a vida, né? Isso muda o humor, isso muda toda a nossa relação com o mundo, assim, acho que, né, com a economia do cuidado, com o trabalho, né, acho que muda a nossa relação. Exatamente. Mesmo, né? E a mulher que está aí pensando ou iniciando uma vida de empreendedora, ela precisa se colocar na agenda, mesmo que seja 10 segundos por dia, porque o trajeto, ele não é regado de flores, ele é bom. Porque você superar a si mesmo é muito bom, é muito bom. Você conquistar clientes, você conseguir ganhar sua grana, você conseguir realizar se manter, seus sonhos, né? Você conseguir se manter, isso é muito bom. Isso, inclusive, justifica a vontade que a gente tem de mudar o mundo. Parece uma prepotência. Mas quando a gente pensa que o nosso mundo ele pode ser mudado a partir de nós, isso fica grandão. Então, não desistir de si é o primeiro passo para empreender como mulher mesmo, sabe? É uma forma muito generosa, né, também, né, de cuidar de si e ter uma identidade ali com o seu trabalho, ter uma oportunidade de desenvolver em áreas, né, e em segmentos que você gosta. Então, assim, eu acho que nós, né, podemos dizer aqui que nós somos felizes, assim, porque a gente faz um trabalho que a gente ama. Nós somos, né, privilegiadas. Muito privilegiadas. A gente faz um trabalho que a gente ama, a gente empreende, a gente tem os desafios do dia a dia aqui, normais de toda e qualquer empresa, mas a gente tem a possibilidade de empregar outras mulheres que a gente também admira, que também inspiram a gente, né? Que a gente tem condição também de compartilhar as histórias com elas, né? Quantas vezes a gente não tá vivendo ali com as nossas colaboradoras, pessoas que estão iniciando a maternidade, a gente chama ali, senta aqui, deixa eu te contar um pouco, né? E a gente fica nessa troca, e isso é muito rico, isso agrega muito no ambiente de trabalho, isso conecta, isso aproxima, né? Isso mostra vulnerabilidade, né? E isso tudo acontece aqui na reserva, o dia inteiro. É por isso que a gente acredita tanto no empreendedorismo feminino, sem romantizar nenhum segundo dessa trajetória, mas também agradecendo muito a oportunidade de poder ser elo, de poder ser meio, de poder ser ponte, de conectar histórias de sucesso. Então, para a gente finalizar e fechar a nossa sala, hoje eu desejo às mulheres, às empreendedoras, que elas sigam, se isso fizer com que elas sejam felizes. Se não, recalcula a rota. E eu acho que é romper padrões e provar que nós somos capazes, porque somos. Sim. A gente precisa acreditar nisso, primeiro, né? E é isso, assim, vamos investir, mulherada, porque a gente tem um caminho enorme pela frente, né? A gente tem, possuímos aí competências, né, que são super requeridas no mercado de trabalho, tanto que a maternidade traz, né, de ganhos, e as relações traz de ganhos pra gente, né, dentro dessa economia do cuidado, que quando a gente coloca isso para jogo dentro da empresa, a gente percebe, assim, uma entrega fantástica, né, Raquel? E a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa se desenvolver em relação a isso. Então, eu acho que tem um dia especial, mas todo dia é dia de lembrar que somos capazes, assim, e a né? gente precisa apoiar umas às outras o tempo inteiro. Então, mulherada, a gente tem que estar junto. Sororidade, por favor. Beijo! Até a próxima. Tchau, tchau. Assistam, compartilhem. Se tiver mais ideias, por favor, comenta aí, gente. A gente adora saber disso tudo, né? E esse tema é ótimo, né? Viu? Eu te admiro como empreendedora.